Olá, amigos do Nocaute, eu sou Paulo Nogueira Batista Júnior, venho aqui hoje para gravar mais um comentário sobre o quadro nacional e internacional nesse momento de crise profunda. Eu queria hoje frisar um aspecto pouco comentado da crise, que é que, como sempre, as crises profundas abalam o pensamento econômico, abalam as certezas econômicas, especialmente as certezas ortodoxas que costumam dominar o debate público e a ação dos governos, né? Em momentos de crise, muitas teses ditas respeitáveis desaparecem ou são fortemente questionadas. Vou dar um exemplo. O Banco Central, a independência do Banco Central, que sempre é teórica, é mais uma ficção jurídica em grande parte do que realmente uma realidade prática. Mas nos momentos de crise se torna muito aparente, né? O Banco Central americano, por exemplo, tomou várias medidas de emergência e claramente, sem esconder, que está se coordenando com o Tesouro, com o governo americano, né? Há até a suspeita de que o presidente Trump esteja pressionando demais o presidente do Banco Central americano, do Federal Reserve, o Powell, e forçando o Powell a tomar medidas mais rápidas e mais drásticas do que ele talvez tomasse se fosse de fato independente, como nenhum banco central é. Aliás, outro aspecto interessante, normalmente os economistas ortodoxos tendem a apresentar o Banco Central, a política monetária, as políticas do Banco Central como algo científico, algo que obedece a teorias, modelos e não a praticidades. Na realidade é outra, como se vê agora de novo. A política monetária, a ação do Banco Central é técnica, sim, obedece a teorias econômicas, a modelos econômicos, examina modelos alternativos, examina dados econômico-financeiros com muito cuidado, muita sofisticação, mas é também uma arte. Depende de feeling, depende de experiência. E nesse quesito o Powell talvez esteja falhando, porque ele tomou, desde a eclosão da fase mais grave da crise do coronavírus, medidas realmente drásticas e não produziu tranquilidade, ao contrário. Apesar das medidas drásticas, houve uma reação intranquila, tanto quando ele baixou a taxa de juros pela primeira vez há poucos dias, como no domingo, quando ele de novo baixou a taxa de juros para próximo de zero nos Estados Unidos, né? Por que isso? Porque, como dizia Fernando Pessoa, atrás do apesar se esconde frequentemente um porquê. Então não é bem que apesar da intensidade da reação do Banco Central, o efeito foi negativo. Por causa dessa reação inesperadamente rápida e intensa, os mercados ficaram intranquilos e reagiram mal às decisões do Banco Central, pelo menos no primeiro momento, né? Eles passaram a perceber, a examinar a situação de um novo ângulo. Se o Banco Central está agindo com tanto extremismo, digamos assim, pode ser que ele saiba coisas sobre o grau de gravidade do sistema financeiro, da situação econômica, que nós, mercados, ainda não sabemos. E por via das dúvidas, o mercado acelerou o seu movimento defensivo de vendas e de liquidação de posições. Outro aspecto interessante, normalmente os economistas ortodoxos, também falaciosamente, argumentam que a política monetária do Banco Central, supostamente independente, não pode ser coordenada com a política fiscal. E, de novo, isso nunca é verdade, e muito menos em tempos de crise, quando a coordenação entre as autoridades monetárias e fiscais nos vários países se impõe pela realidade, né? Então, novamente, nós estamos vendo isso. E olha que no caso dos Estados Unidos de hoje, não é fácil a coordenação, porque nós temos na presidência americana um populista de direita, autoritário, imprevisível, propenso a atitudes drásticas e impensadas. Então a coordenação do Banco Central com o governo é bastante difícil, mas é sempre necessária, por mais que seja difícil. É sempre necessário levar em conta que o Banco Central se coordena com o Estado, é um aparato estatal, e o Estado nunca é independente do governo do momento. Então as autoridades monetárias e fiscais têm que se coordenar em tempos de crise, mais do que nunca, para atuar de maneira a debelar a crise o mais rápido possível. A crise apenas começou, ela se configura de forma grave, se afigura mais grave que aquela que houve em 2008 e, portanto, haverá muita turbulência pela frente, muitos desafios que os bancos centrais e as autoridades fiscais no mundo inteiro terão que enfrentar com habilidade, com independência em relação a dogmas. Isso tudo vai levar muita gente a rever o seu pensamento e a colocar dúvidas sobre os supostos consensos econômicos que percorrem o planeta em busca de consumidores incautos.